Querido Deus, querido Pai, estar aqui é sempre uma bênção para todos nós que te amamos e temos o Senhor como prioridade da vida. Nos reunimos para invocar o Teu nome e agradecer por todas as coisas boas que tem feito por nós. Sabemos que é um Deus bom e a sua bondade dura para sempre. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Perdoa os nossos erros, Senhor, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas fraquezas, tem misericórdia de nós. Vê se há algo em nós que ofende, algo na nossa conduta que te ofende. E se nós pecamos e nem sabemos que pecamos em alguma área, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Que a Tua misericórdia nos cubra. Olha para nós com olhar de misericórdia, que a Tua proteção esteja sobre nós. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todo o Teu povo, sobre nós. Abençoa o nosso trabalho, a nossa reunião, todos que estão nesta fé, neste propósito. Que o Senhor se manifeste no nosso meio e fale aos nossos corações. Nós dependemos inteiramente do Senhor. A Tua presença é que faz toda a diferença. Se não estiver aqui, não tem sentido. Então, venha ao nosso encontro e tem misericórdia de nós. Eu repreendo obras armadas contra nós, ciladas, armadilhas, ferramentas preparadas contra nós. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, todas as obras do inferno contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes, corações, sobre o corpo, a alma, o espírito de cada um, pensamentos e sentimentos. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O Teu sangue tem poder sobre nós. Envia anjos poderosos para acampar ao nosso redor. Nos defenda, nos proteja, nos guarda. Ô Senhor, seja conosco. Que a Tua mão esteja sobre nós. Que o Senhor esteja no nosso meio. E que assuma o controle da reunião. Fala, renova, levanta, manifesta. Dependemos do Senhor inteiramente. Nós chamamos. Obrigada pela vida, pela salvação e pela oportunidade que nos deu. Eu oro para que haja um grande crescimento e progresso na vida de todos nós. Afinal, se não for o Senhor na nossa vida, não há esperança. Nós temos esperança no Senhor. A nossa confiança nós depositamos no Senhor. Então, nos ajuda, apura a nossa vida, o nosso coração. Nós queremos ser apurados, santificados, moldados à luz da Tua palavra. Seja conosco, Pai. A reunião te pertence, estamos aqui por Sua causa e consagramos tudo ao Senhor. Esteja no nosso meio, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Muito bem. Deus tem falado bastante conosco sobre apurar realmente a nossa fé. O que nós temos visto é uma fé eclética. As pessoas... Ser eclético é alguém que aceita tudo. Aceita tudo. Muitas pessoas têm levado isso para a fé. Ele aceita tudo. Ele aceita tudo, qualquer coisa. Ele está aberto a tudo. Por quê? Que ele não tem uma, digamos, uma preferência, um estilo. Porque, na verdade, você pode até ser eclético,
na música, no que você gosta de vestir, não sei, lugares que você gosta de frequentar, mas não na fé. Na fé você não pode. Na fé isso não pode acontecer, você não pode ter uma fé eclética. Uma fé que aceita tudo. Eu creio que esse vem sendo o grande problema e também causador de muitos fracassos. Essa fé que aceita tudo. Às vezes a gente vê uma pessoa, aqui mesmo isso acontece. Ela sai de alguma denominação aqui, especialmente agora nos domingos, que nós fazemos o encerramento às 15 horas, em função do nosso jejum. A pessoa acabou de sair de um culto, de uma duração enorme, e ela passa aqui só para passar no altar. Quer dizer, quanto mais melhor. Não! Você está enganado. Não é essa quantidade, essa qualidade. A qualidade é que é a questão. E falta qualidade na fé. Este tem sido um grande problema na vida de muitos. Falta qualidade na fé. Ele tem uma fé, mas é uma fé eclética, uma fé que aceita tudo. Não tem qualidade. Ele não tem nenhum cuidado com a vida espiritual dele. Qualquer um pode impor as mãos sobre a cabeça dele, falar algo que ele deve fazer. Ele faz o que o fulano falou, o que o cicrano falou, o que ele ouviu ali, ele pega isso, ele pega aquilo, ele pega tudo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem convicção. Não há convicção na vida da pessoa. Quando você entende o cristianismo por religião, então, naturalmente, que você vai achar que quanto mais, melhor. Quando você entende e recebe o cristianismo com convicção, revelação e entendimento, você entende o que você está fazendo, aí é diferente. Aí você busca apurar a sua fé através do seu relacionamento com Deus. Então, o que que se diz? Quando você fala assim para seja um ateu, um incrédulo, alguém que... o mundo precisa de Deus. Vamos falar do Brasil. O nosso país, ele está precisando de Deus. Logo, o que as pessoas vão dizer? Mas é o que mais tem é Deus. Para onde você se vira? Se você se vira para cá, tem Deus, para cá tem Deus, porque as pessoas tratam a religião como servir a Deus. Então, você tem uma religião, você serve a Deus. Não é. Religião não significa servir a Deus. Então, as pessoas falam de Deus, e as pessoas levantam e fazem cultos e cultos em nome de Deus. Então, vamos para Deus, é Deus aqui, é Deus ali. Deus está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Sim, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Ele não está em todo lugar que as pessoas dizem que Ele está. Ele não está onde todo mundo diz que Ele está. Porque alguém diz que Deus está num lugar, não significa que Deus está lá. Se alguém usa o nome de Deus, não significa que Deus está na vida daquela pessoa. Ter lido a Bíblia 20 vezes não significa conhecer a Deus. Estar há 50 anos dentro do Evangelho não significa conhecer a Deus. Ser evangélico não significa que você realmente foi cristianizado. Que você conhece Jesus de forma revelada. Então, essa fé
rasa, superficial, religiosa, emocional, ela não funciona. Ela não leva para o céu. Não significa que você tem realmente um relacionamento com Deus. Não significa que você realmente conhece a Deus. Então tem cristãos, mas nem todos esses cristãos realmente desenvolveram um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Nem todos têm uma fé convicta. Nem todos sabem o que estão fazendo. É comum as pessoas chegarem e dizer: eu já fui em todos os lugares. O fulano orou por mim, o cicrano orou por mim, eu fiz isso, eu dei aquilo, eu fiz aquilo outro. Como se, eu sou uma pessoa de Deus. Não. Não significa que você é uma pessoa de Deus. Significa que você não se encontrou. Ser de Deus é outra coisa. Significa que você ainda não se encontrou. E você não se encontrou com Deus. Você não teve um encontro com Deus. E se você não tiver um encontro com Deus, sua busca nunca vai terminar. Diga comigo: apostasia começa quando se coloca alguém ou alguma coisa como prioridade em nossa vida. Fala comigo: a sedução pelos deuses estrangeiros se deu porque não era exigido a obediência que o Deus vivo exige. Antes de eu ler, fale comigo: vantagens sem sacrifícios internos, sem mudanças de conduta, exigiam seus filhos como sacrifício, mas não mudança de caráter. Ok. Eu já vou ler na amplificada. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Dinheiro, posses, fama, status. Ou o que é mais valorizado do que o Senhor. Uma pessoa, alguma coisa. Você não pode. Diga comigo: uma grande queda começa com um leve escorregão. Vamos para Juízes 10, 6, 16. E vamos entender tudo isso que falamos. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos balins. Vamos lá. Vai vendo, ver se você consegue contar. Serviram aos balins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Moabitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus. Veja que eles estavam adorando os deuses dos filisteus. Deus entregou eles aos filisteus. Ele lembra que, e dos amonitas. Eles também estavam adorando os deuses dos amonitas. Que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas. Do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande, angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti,
pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. A maioria dos deuses que eles foram prestar culto foram dos inimigos que Deus havia livrado. Dos inimigos que Deus havia livrado. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Aí, olha aqui. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Eles tiveram que se desfazer para Deus poder olhar e socorrer, porque eles estavam voltados para muitas coisas. Uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Eles não começaram adorando aqueles deuses todos da noite para o dia. Foi uma coisinha que entrou, uma outra que entrou, e uma outra que entrou, e foram pequenos escorregões que causou uma grande queda. Diga comigo novamente, uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Tudo começa com um pequeno escorregão. É uma distração aqui, é uma coisinha ali, é outra que vai passando ali, e de repente você abraça uma coisa aqui, você abraça outra ali, você abraça outra ali, e quando você se desperta, quando você acorda, você já está em grande angústia, em grande aflição, perguntando por que está passando pelo que está passando. A resposta está onde? Você foi deixando coisas entrarem na sua vida. Você foi abrindo para muitas coisas. Foi cedendo para muitas coisas. A idolatria se engana quem pensa que ela está baseada apenas em imagens de santos de várias religiões. A idolatria, a avareza é como pecado de idolatria, ganância como pecado de idolatria, cobiça é como pecado de idolatria, iniquidade é como pecado de idolatria, arrogância como pecado de idolatria. Quando alguém venera uma pessoa, é pecado de idolatria. Quando uma pessoa adora mais um templo do que a Deus, é pecado de idolatria. Quando uma pessoa coloca as bênçãos na frente de Deus, em primeiro lugar, é pecado de idolatria. Então tem um monte de crente idólatra. Tem os que são viciados em entretenimento. Os que são viciados em comprar, são consumistas. Em exagero, fazem dívidas. Tem gente que é arrogante. Ele é extremamente arrogante. E a Bíblia fala que é como pecado de idolatria. Cobiça é como pecado de idolatria. Você cobiça, quando se fala cobiça, significa aquela coisa que a pessoa nunca se satisfaz com o que ela tem. Isso não é para você ter uma fé acomodada, mas é para mostrar aquele tipo de gente que ele está sempre insatisfeito.
E ele está sempre cobiçando o que o outro tem. Não há nenhuma estabilidade na vida dele. Então tem muitos idólatras de várias formas e fica perguntando, por que a minha vida não vai? Porque há coisas que quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, não adianta você fingir que isso não está acontecendo. Por que eles pendiam para os deuses cananeus? Os deuses da terra de Canaã que Deus havia tirado para dar para eles. Porque os deuses cananeus não exigiam mudança interna. Diga mudança interna. Os deuses cananeus exigiam os filhos deles, mas não exigia mudança de conduta, mudança de moral, mudança de caráter. Isso acontece do mesmo jeito hoje, porque que muitos têm uma fé eclética. Ele crê em tudo e ele sai em busca de alguma coisa que não exija dele uma mudança interna. Então os deuses cananeus prometiam, se você ler, fizer um estudo, você pode fazer por conta, não vai ser muito difícil. Eles exigiam, prometiam fertilidade, eles prometiam nas plantações abundância e prosperidade. Eles prometiam tantas coisas, então, fertilidade, abundância na lavoura, quer dizer, eles prometiam filhos, que filhos era algo que era sinônimo de sucesso para uma família, e eles prometiam sucesso na lavoura, nas plantações, colheitas, e isso significa prosperidade, mas não exigia mudança interna, exigia os filhos como sacrifício, mas não exigia mudança interna. Já o Deus de Israel exigia mudança interna. Parem com a imoralidade, com as mentiras, com os enganos, com as trapaças. Então, se você buscar a raiz por que o povo de Israel pendia para os deuses cananeus? Porque a maioria deles tinha prostitutas cultuais. Os cultos aos seus deuses eram realizados com orgias. E quando nós falamos de prostituição, alguém fala assim, não, mas eu não estou me prostituindo, mas pode estar se prostituindo espiritualmente. Você está se prostituindo espiritualmente. Quando você aceita tudo, você olha para todos os lados, qualquer coisa serve, porque não há convicção. Não há. Na vida de muita gente, um grande número de cristãos não tiveram encontro com Deus ainda. Tiveram encontro com a religião. Tanto é verdade, que eles são facilmente seduzidos por uma boa chamada de entrega de mais, algo que possa resolver o problema dele, ou que vá trazer uma cura para ele, uma libertação para ele, uma promessa de uma vitória imediata, sem grandes sacrifícios ou nenhum. Ou nenhum. Aí, por um tempo, ele passa em tal lugar, tentando receber a sua cura. Aí ele vê que não deu certo, ele aparece. Aí ele vai para um outro lugar, esperando também uma outra solução mais rápida. Sem que fique falando tanto de obediência. Você vê que em tal lugar só fala sobre fé, levanta a gente, sabe? Levanta, isso, a gente vai lá, sempre a mesma palavra, obediência. Aí o sujeito vai, quebra a cara, volta com o rabinho entre as pernas.
Por quê? Porque se Deus estiver trabalhando uma mudança interna, você pode rodar e envelhecer sem viver vitória. Eu desafio alguém me provar diferente. O maior número de cristãos, tem um grande número de cristãos que apenas trocaram uma miséria mundana por uma miséria cristã. Você olha para um número grande de cristãos, tem a imagem do fracasso. Isso é triste. Quantas vezes você vê cristãos que têm a imagem do fracasso, da falta de inteligência? Mas por quê? Porque nunca pararam para realmente ter um encontro com Deus vivo. Estão correndo atrás de uma religião, de mudanças externas. Acontece que se você quiser sucesso na sua vida, pare de correr atrás de mudanças externas, comece a correr atrás da mudança interna. Porque isso é antigo. Israel também tinha uma fé eclética. Aceitava tudo. Porque os cananeus, os deuses cananeus, não exigiam mudança interna. Podia ter todo tipo de sacanagem, de pecado, de coisa. Eles não exigiam, eles exigiam os filhos. Eles exigiam coisas como os filhos deles. Não mudança interna, não mudança de caráter. Você não vê nenhum deus cananeu, nenhum Astarote, nenhum deus dos Sidônios, nem de Baal, nenhum Baal exigindo mudança interna do povo. Nenhum exigia. E é por isso que a idolatria dentro do cristianismo tem crescido tanto. Vem aqui, eu te dou isso e a sua vida vai mudar. Eu te dou mais isso e a sua vida vai mudar. Você leva isso, sua vida vai mudar. Você leva a água de tal lugar, sua vida vai mudar. Você leva o coisa de tal lugar, sua vida vai mudar. Essa água é lá do Jordão, o que muda? Você leva a água do Jordão, sua vida vai mudar. O que tem uma coisa a ver com outra? Todo dia tem um monte de gente se banhando naquela água. Ela não tem poder nenhum. É porque Jesus batizou lá, ela não tem poder nenhum. Ele batizou lá, não tem poder nenhum. Venha pegar tal coisa que a sua vida vai mudar. É idolatria. A sua vida vai mudar com um conhecimento verdadeiro de Deus. Porque você pode ter todos os brindes, todas as águas dos rios sagrados, considerados sagrados. Você pode ter também, fazer parte de todas as palestras, para te ensinar a pensar e te ensinar a lidar, e a ter estratégia de negócio e não sei o quê. Se você não tiver a bênção de Deus, você vai acumular fracassos. Acumular fracassos. Você paga tanto por isso e você vai ter sua bênção. Você paga tanto por aquilo e você vai ter sua bênção. Sim, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Ofertas sacrificiais são importantes, está na Bíblia. Agora, uma coisa é você entender que isso faz parte da palavra de Deus. Outra coisa é alguém prometer que você vai ficar rico se você fizer tal coisa. Isso é idolatria. Acontece que se for colocado uma imagem de qualquer religião nos altares, as pessoas se fecham. É um pequeno, uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Mas se eu te der algumas coisas e ler para você um versículo isolado, que nada a ver,
fora de contexto, você pode pegar. E achar bom, é sagrado mesmo. O que é sagrado? Sagrado é você, através de uma santificação, vivendo a palavra. As coisas amarraram, porque a fé desse povo aceitava tudo. E a fé verdadeira não aceita tudo. Ela aceita o que está dentro da palavra e com inteligência, como está em Colossenses 1:9. Não sem visão. Não umas coisas sem sentido. Exploração da desgraça. Coisas bizarras. Deus que é um povo maduro. Não um povo que a palavra não basta. Acontece que para a maioria é pouco. Quando você diz obedeça e será abençoado. Ah, mas é só isso? É muito pouco, tem que ter mais alguma coisa. Para que você precisa de mais alguma coisa? Obedeça e seja abençoado. Quem é que complica? É a religião e os seus costumes estúpidos, sem inteligência e muitas vezes bizarros. É exatamente isso. Se você não proteger a sua vida espiritual, você vai ser levado pelas coisas mais estúpidas e sem sentido. Quem tem que defender a sua vida espiritual é você. É você, não é ninguém, não. Se você não defender a sua vida espiritual, ninguém vai fazer isso. Quem tem que fazer é você. O que você assiste, o que você faz em oculto, na sua vida privada. Buscar desesperadamente um encontro com Deus. Porque se você ainda precisa correr lá e cá, e eu digo isso com uma sinceridade total, e com uma tranquilidade também, já falei isso aqui umas 500 vezes. Se você é uma pessoa que você está aqui hoje, amanhã você está em outro lugar, eu te digo, em nome de Jesus, escolha um lugar para você chamar de lá, ainda que não seja aqui. Você não precisa ficar aqui, mas fique em algum lugar. Mas não fique lá e cá, porque você vai se arrebentar, e isso não vai funcionar. E já que você escolheu ter esse tipo de fé e não quer mudar, você deve ficar onde você quiser, mas não se dividindo um pé cá, outro lá. Porque isso não funciona. Isso é estúpido. Isso é totalmente estúpido. Ah, bispa, é aqui nada. Você escolhe um lugar para você ficar. Você escolhe um lugar para você ficar. Não tem que ser aqui. Mas tem que ser um lugar. E um lugar que prega a palavra. E prega a palavra como prioridade e seriedade. Um lugar que não tem manipulação. E que te ensina a ter um encontro real com Deus. Porque ter muitas igrejas não significa que Deus está em abundância. Deus só está em abundância na vida daquele que tem construído um relacionamento sério com Ele, íntimo e pessoal, convicção de fé, uma fé convicta. Uma fé convicta. Porque se você precisa viver lá e cá, é porque a sua fé não é convicta. E se a palavra não é o bastante para você, não há o que fazer. Se você não encontra o que você precisa na palavra, não adianta ir mais longe. Porque você vai quebrar a cara. Todos quebram. Todos quebram em todo o tempo da história. Todos quebraram a cara. Todos. Eu desafio você a me apresentar uma pessoa que não viveu a luz da palavra e a luz da palavra rigorosamente, que tenha obtido
uma vida abundante e abençoada. Se você conhece alguém, porque eu não conheço. Porque se a palavra não mudar a sua vida, nada mais pode mudar. Não tem homem, não tem idolatria, não tem Deus, não tem objeto, não tem água poderosa do lugar tal, não tem. Nada tem esse poder. Não tem objeto que tem poder. Não tem esse homem, bambambam, esse tal, que tem esse poder. Todas as pessoas que se comprometem com Deus, elas são servas do Senhor. Então, você pode ter um poder, mas o seu poder é o poder. Tudo bem, você tem um relacionamento com Deus, você pode orar, Deus pode operar, e etc. Mas o mesmo poder, se você manifestar uma fé viva, consciente, séria, tiver uma vida com Deus, esse poder é para todo aquele que crê. Não é só para Cleo, não é só para o fulano ou para o ciclano, é para todo aquele que crê. Me incomoda de verdade quando alguém se porta como maior que Jesus. Me incomoda. Porque para mim é um imbecil. Que não sabe discernir a mão direita da esquerda. São imbecis. Que não conhecem a palavra. Tem gente inteligente. Pega o que diz a Bíblia, o maior seja como o menor. Deus vem em primeiro lugar. Ele é o Senhor. A Bíblia diz, Ele é o Senhor. A glória é dele. E cada ser humano tem que diminuir, desaparecer e ele sair. A dependência tem que ser dele. As pessoas precisam se voltar para ele. As pessoas precisam conhecer a ele, se envolver com ele, buscar a ele, crescer nele. E quando as coisas não são dirigidas, orientadas e conduzidas para essa direção, não é bênção. Israel estava para tudo quanto era lá, para Deus ouvir, para Deus dar a eles resposta. Porque antes Deus disse assim, agora vá buscar, eu não abençoei vocês, eu não cuidei de vocês, eu não fui com vocês, eu creio que Deus está dizendo isso aqui talvez para alguém, eu não abençoei você, eu não fui com você, eu não dei um monte de coisa para você, agora você foi procurar sarna para coçar, não é? Agora vai buscar os seus deuses. Vai lá ver se vocês podem resolver o seu problema. Porque tem gente, ele não quer parar de ser grosseiro, arrogante. Ele não quer parar de mentir. Ele não quer deixar de ser fraco, covarde. Ele não quer largar o vício. Ele não quer largar a imoralidade. Ele está enjoado de ouvir sobre obediência. Então, eu vou em busca do Deus cananeu, porque ele não me exige mudança interna. Ele me promete uma vitória. Se eu for lá e levar, e pegar isso aqui e pagar caro, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Porque eu vi lá não sei aonde uma garantia de que vai acontecer isso. Minha vida vai mudar. E Deus está dizendo, eu não estou sendo com você, eu não estou cuidando de você, você não tem visto minha glória? Eu não tenho te honrado através da minha palavra, da obediência, oração, jejum? Ah, não quero não, o outro me prometeu uma vitória imediata, sem mudança interna. Se você gosta de muita obediência, obediência cansa, gente. É o que Israel fazia. Israel fazia isso, porque os deuses cananeus não exigiam mudança interna, mudança de caráter, mudança de postura e integridade. Eles só exigiam os filhos. Entendeu? Só isso. E o que é isso, não é? Não tem nada. Porque o fulano só exige
Coisas assim externas, gente. Coisas assim, como os filhos, né? Ou coisas semelhantes. Se você der isso, se você fizer isso, sua vida vai mudar. Não, mudança interna não precisa, gente. Isso não, você só dá seus filhos que está tudo bem. Aí a lavoura vai funcionar, prosperidade, fertilidade, tudo que você precisa você vai receber. Os deuses cananeus prometiam, faça uma história, não fica a minha palavra não. Vá você fazer seu próprio estudo, vai lá no Google. Faz lá. Os deuses cananeus. Você vai ver que eles não exigiam mudança de caráter, mudança de postura. Não, se você fizer isso aqui, dê os seus filhos, traz todo aquele ouro que você tem lá, traz aquelas coisas lá, tá tudo bem. Aí você vai ficar rico, sua família vai ser liberta, sua vida vai mudar, tudo vai mudar. Não, eu ouvi mudança interna. Não, essas coisas, Deus não está preocupado com isso aí, não. Mudança interna, caráter. Não, ele não preocupa com isso não. É só seus filhos que resolvem o problema. Você está entendendo? Dá seus filhos que resolvem o problema. Mudança interna não. Por isso que Israel parava e pensava assim. Nossa, mas lá os deuses cananeus não exigem nada. E ainda tem as prostitutas à nossa disposição. Maravilha. Né? Tudo mulher distinta, lá está no templo, tudo. Né? Não é exigido nada. E agora o Deus de Israel exige tanta coisa de nós, os 10 mandamentos, e mais leis, e mais purificação, e mais isso, e mais aquilo. Não, é mais fácil servir os deuses cananeus, os deuses cananeus. Porque eles não exigiam o que o Deus vivo exige. E os deuses cananeus estão aí. Essa idolatria está aí. Ela não exige uma mudança de caráter. Basta você pode resolver esse problema de uma outra maneira. Olha como uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Gênesis 35, 1 a 5. Jacó não era um homem aqui, que o nome dele já tinha sido mudado para Israel. Era um homem que já tinha um conhecimento verdadeiro de Deus, sabia o que era certo e errado, mas você vê, as coisas vão entrando. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Sabe por que estava aqui? Os irmãos dele, os filhos dele, tinham criado confusão com os gibeonitas. Uma situação, outra pregação, outro dia, porque senão eu vou gastar muito tempo. E aí, eles corriam um risco de viverem uma chacina, um absurdo. Aqueles homens tinham prometido matar todos eles. Eles estavam num apuro muito grande. Deus falou assim para Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lembra quando você estava numa aflição muito grande, que você viu a morte, que seu irmão ia te matar? E lá em Betel eu falei com você, porque você falou comigo, fez um voto, e estava ali sincero comigo, e eu te prometi livramento. Agora você vai para Betel e vai fazer a mesma coisa que você fez lá. Porque aqui tinha muita coisa errada. Porque é o que eu falei outro dia, semana passada, o que você fez para chegar ao topo, quando você chega no topo, você tem que continuar fazendo. Você recebeu muitas vitórias de Deus, muitas bênçãos de Deus. Quando você está lá, que você já foi muito abençoado, você precisa continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Mas, pelo jeito, a coisa não estava bem assim. Porque, olha aqui, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa.
Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o livramento veio. O terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó, que estavam jurados de morte. Mas por quê? Olha a quantidade dentro da casa dele de idolatria. Dentro da casa do Jacó havia idolatria. Muita idolatria. Havia ídolos dos deuses estrangeiros que estavam lá. Por que que antes disso acontecer, ele não exigiu um limpa? Porque ele era o líder daquela casa, era o cabeça. Por que que ele não exigiu mudanças dos seus filhos e das pessoas que trabalhavam com ele? Porque as pessoas se acomodam. Elas precisam de um susto para elas tomarem uma decisão na vida delas. Uma decisão radical. Hoje podemos usar a palavra radical para muitas coisas, mas a palavra radical antes era usada para dizer ir na raiz do problema. Você só é radical, vai na raiz do problema, quando você está em grande angústia, como ele estava. Como Israel só buscou a Deus com aquela força toda e se livrou dos ídolos quando se encontrou em grande angústia. Infelizmente, algumas pessoas, elas trabalham para estar em grande angústia, senão elas não se livram dos seus deuses estrangeiros. Israel, em Juízes, precisou de grande angústia para se livrar dos deuses estrangeiros. Jacó precisou de grande angústia para falar aqui para eles: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Por que que ele deixou esses deuses estrangeiros entrar na casa dele? Porque é aquilo, concessões. Você vai fazendo concessões. Seu filho pede um joguinho de videogame, que tem lá morte, o povo, os homens ficam espedaçam uns aos outros. Ah, mãe, mas eu quero. Você sabe que aquilo não é bom para ele, mas você dá. Ah, eu só vou assistir essa novela hoje. Eu sei que é errado, mas... Eu sei que é errado, mas... É só essa mentirinha, eu sei que é errado, mas Deus vai me entender. Não vai não. Não vai não. Não. Você está vendo um filho tomar um rumo que não está certo? Ah, mas é aquele jovem, né? Ok. O filho é seu, você que sabe. Talvez você não dê conta depois. Como não são poucas as mães que me param nesse altar, ou me mandam e-mails, mensagens, falando da sua omissão e o preço que pagam pela omissão. O preço que pagam. Eu tenho gente na família que cristãos, foram extremamente omissos com os filhos. Pergunta se alguém quer saber de Deus hoje. Mas é aquilo, é jovem, ele quer, ele vai. Você vai abrindo, concessões, um ídolo entra hoje, outro entra amanhã, faz uma concessão aqui, outra ali. Aí um dia a pessoa pergunta: por que a minha vida? Por quê? Podia ter dizimado. Só esse mês pode te custar 1 ano, 2 anos, um acúmulo de dívidas que você não consegue sair.
não, Deus me entende. Olha, entende? Ok, se Ele entende, essa é a sua fé, não é? Quando alguém diz assim, não, Deus me entende, a sua fé, fica com ela, não é a minha. Essa é a sua fé, ela aceita tudo, ela aceita, a minha fé aceita, Deus me entende, Deus me aceita, Deus vai aceitar isso, Deus isso. Eu não encontro isso na palavra. Eu não encontro. Você faz do jeito que você quer, aí a casa começa a cair, as coisas começam a desabar. Porque não dá certo, nunca deu, nunca vai dar. Por que o Jacó não mandou os filhos tirarem esses ídolos antes dessa pressão? Quando ele viu uma mortes na sua casa, e ele buscou a Deus, Deus disse, volta a fazer o que você fez lá, quando você estava em angústia, pela perseguição, ameaça do seu irmão Esaú. Lembra? Lá no inicinho, que você não tinha filho, você não tinha nada, você estava só com um cajado, que você não tinha nada. Nada. Lembra quando você não tinha nem esperança do que você ia fazer? Talvez Deus esteja dizendo isso para alguém. O que eu faço? O mesmo que você fez quando você chegou. Se humilha e busca a Deus. A mesma coisa. A mesma coisa. O que eu faço? Agora eu estou endividado, estou desempregado. Estou amargurado, estou arrebentado, estou amassado, esmagado. Perseguido. Não tenho por onde pegar, para onde ir, o que fazer. A mesma coisa que você fez quando o Esaú estava te perseguindo. Quando você só tinha um cajado. E estava sendo perseguido. Você nem sabia o que ia ser da sua vida. É o que Deus falou para ele. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lembra? Volta lá para Betel, que significa casa de Deus. Volta lá naquele ponto em que você foi capaz de levantar um altar e oferecer a Deus o seu voto, sua vida, tudo, e confiou em mim e eu lhe prometi livramento. Lembra? Agora ele já tinha família feita, riqueza, ele já tinha tudo, só que agora estavam encrencados. Quando ele se viu encrencado, ele disse, pois Jacó aos seus de sua casa, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Quando se fala purificar, é santidade. Trocar de roupa, essa roupa espiritual. Que não agrada a Deus. Estavam cheios de deuses estrangeiros, porque é isso que vai. Uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Você deixa uma coisa entrar hoje, outra coisa entrar amanhã. Quantas pessoas que perdem as bênçãos de Deus, estão na igreja, estão abençoadas, aí ficam magoadas, chateadas com alguém. Ah, eu não vou mais na igreja porque eu estou chateado. Aí, de repente, eu quero outra palavra. Ok. Eu acho. Então, eu acho. E em cima dos achismos, entra um Deus estrangeiro. Mais um Deus estrangeiro. Vai deixando uma coisa entrar, que outra coisa entrar, outra coisa entrar. De repente, se encontra numa grande angústia. O que eu faço? Livrem-se dos seus deuses, purifiquem e troquem de roupa. É isso. Exatamente isso. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida e abençoada na sua vida, Deus deve ser a prioridade da sua vida. Deus precisa ser a prioridade da sua vida. Você precisa ter um relacionamento, construir um relacionamento muito sério com Deus. Ter uma fé convicta. Não essa fé que aceita tudo.
A nossa fé tem que ser tão protegida que não é todo livro que você tem que ler, que você pode ler. Você tem que ter discernimento. Porque quando você lê um livro, você está bebendo o espírito daquela pessoa. Então você precisa saber o que você lê, o que você assiste, com quem você convive, porque você pode ser influenciado. E foi isso que aconteceu com Israel, é isso que aconteceu com os filhos de Jacó. As más influências. Jacó, que era a liderança da família, deixou entrar. Você vai deixando uma coisa entrar hoje, outra coisa entrar amanhã, daqui a pouco você tem um problema. Às vezes o problema não surge da noite para o dia. Você vai plantando uma coisa ruim, daqui a pouco você não tem mais nada de bom daquele tempo para colher, você só tem coisa ruim para colher. E eu vou dizer uma coisa para você, e quem viver verá. Não adianta uma pessoa que realmente quer viver uma fé abençoada, uma vida abençoada, volte-se depressa para a verdadeira fé. Para de correr atrás de tudo que aparece, essa fé que aceita tudo, essa fé eclética, porque a fé não pode ser eclética. Eu preciso ter uma fé convicta. Quem tem uma fé eclética é aquele que segue uma religião. Porque quem está andando com Deus tem uma fé viva, convicta. E tem um grande número de cristãos que ainda não segue realmente a Deus, tem, infelizmente, ainda segue uma religião. A igreja, para ele, é religião. Ser cristão é ser religioso. Você está enganado. Religião não te leva a Deus. A religião nunca levou as pessoas a Deus. A religião não leva as pessoas a Deus. É um relacionamento com Deus. Você está dentro de uma igreja não significa que você está com Deus. Você dizer que você é cristão evangélico não significa que você está com Deus. Você pode estar numa igreja, você pode se intitular cristão, porque você crê em Jesus Cristo, mas também não obedece os seus mandamentos. E se você não obedece, não tem sentido algum. Se você crê em tudo, então você não crê no verdadeiro Deus, na verdadeira fé. Se você deixa tudo entrar na sua vida, qualquer coisa entrar, se você ainda está procurando algo, está em busca, é porque você não teve um encontro com Deus. Eu aconselho a você que está procurando alguma coisa, possivelmente você está procurando porque você tem algum problema externo. Então, o que é o meu conselho para você? Pare e busca a Deus. Ignora esse problema, busca a Deus, porque se você se aproximar de Deus, Deus vai te dar vitória. Mas enquanto você procurar solução para questões externas e não mudanças internas, você só vai agravar seu problema e vai andar em círculos, vai dar voltas ao redor da montanha. Ao redor da montanha. O ser humano, ele tem uma necessidade de correr para alguma coisa. Você tem que, quem realmente teve um encontro com Deus, ele corre sempre para Deus. Ele está em Deus. Você pode estar todo dia na igreja e ainda não ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com a igreja, com a religião. E eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Até porque eu prego o evangelho por missão. Eu prego o evangelho para ensinar as pessoas a irem para Deus. Do jeito que eu faço, eu não precisava nem estar na frente da igreja. Essa é a mais pura verdade. Eu podia fazer cultos continuamente e espalhar esses cultos. Não precisava nem estar aqui. Eu podia ter um ministério totalmente à parte. Porque a minha maior preocupação é levar as pessoas a ter um encontro com Deus. A ter um encontro com a verdadeira fé. Porque ou você faz as coisas
para valer de verdade ou não faça. Tem muita gente que faz por vários motivos. E ontem, se você perdeu a reunião de ontem, ou se você se distraiu, vá ouvi-la. O evangelho tem que ser tratado com a devida seriedade. São almas. Quando eu olho para você, eu não olho para eu não vejo as coisas no atacado. Eu não faço as coisas no atacado. Eu me preocupo porque eu sei que cada mente que está aqui, cada pessoa tem uma mentalidade, tem uma forma de ver as coisas, tem um problema, tem uma situação. Então, cada pessoa aqui tem uma importância para Deus, nenhum é mais ou menos. Todos nós somos importantes para Deus. Não tem o que é mais importante. Todos somos importantes. Deus não quer que a sua alma pereça no inferno. E antes de qualquer coisa, Deus espera a salvação da sua alma. Ele trabalha para a salvação da sua alma, que é a coisa mais importante da sua vida. E a maioria das pessoas, talvez por se falar muito, vai se perdendo o efeito. E as pessoas vão se perdendo. E se fala tanto de Deus e tantas coisas, e as pessoas acabam pendendo para lá, e pendendo para cá, e pendendo para lá. O mundo tem entrado cada vez mais dentro das igrejas. A porta larga, ela é fascinante para muita gente, porque se prega, pelo menos na teoria, um Deus isso, um Deus aquilo, e que você ainda pode desfrutar das coisas do mundo. Isso é um maior engodo, uma desgraça, uma doutrina demoníaca. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem um monte de gente incrédula que precisa parar e olhar para si, a sua vida espiritual, e pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Olhar para a sua casa e ver o que eu... Meu Deus, eu preciso defender a vida, a minha casa espiritualmente. Jacó precisou de uma situação de aperto para ele falar para todo mundo: vamos nos livrar, livrem-se. Ele disse ele falou: eu sirvo. Realmente, ele era fiel. Só que lá dentro da casa dele tinha um monte de coisa errada. Ele até era. Só que ao mesmo tempo que ele era fiel, ele foi um omisso. Ele fez concessões. Porque ele precisou se encontrar numa situação de aperto para mandar todo mundo se livrar dos deuses estrangeiros, purificar e se livrar e trocar de roupa. Está entendendo isso? Jeremias 2,14. Olha isso aqui. 11 a 14, 2, 11 a 14. Deixa eu ler já na atualizada. Há uma nação que por acaso mudou seus deuses, embora eles não fossem deuses, mas meramente objetos feitos pelo homem? Quantas pessoas têm feito isso? Tem fé num objeto? Tem fé em coisas que... Quantas coisas que as pessoas fazem, que no final das contas ela olha para a vida dela, onde ela chegou? O que mudou na vida dela? Nada. Nada. Não mudou nada. Porque, na verdade, não é uma reunião ou um movimento que muda a sua vida, é uma mudança interna, que você vai dando lugar, um relacionamento com Deus que você vai construindo, e aí você vai vendo as mudanças gradativamente acontecerem na sua vida. De tempos em tempos, você vê coisas travarem, aí você dá uma busca na sua vida, você vê que tem algo que está impedindo, sem dar aquilo para Deus. Deus libera as vitórias para você. Aí, de novo, dá um tempo, você percebe que alguma coisa está travada ali, e aí Deus fala com você. Deve ter um Deus estranho aí, um estrangeiro, alguma coisa. Você dá uma vasculha, você vê a verdade, Deus está requerendo isso de mim. É ou não é?
Há uma nação que por acaso mudou seus deuses, embora eles não fossem deuses, mas meramente objetos feitos pelo homem. Mas o meu povo trocou a sua glória, o verdadeiro Deus, por um ídolo feito pelo homem, que não os beneficiam. Assustem-se, ó céus, com isso, estejam chocados e estremeçam de horror pelo comportamento das pessoas, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Eles abandonaram, rejeitaram a mim, a fonte de água viva, e eles esculpiram suas próprias cisternas rotas que não retêm água. Israel é um servo? Ele é um escravo por nascimento? Por que ele se tornou um cativo e uma presa? Deus estava falando, peraí, Israel nasceu escravo? Não. Israel é escravo de nascimento? Não. Então por que ele se tornou escravo? Por quê? Porque ele abandonou o Senhor, a verdadeira fé, e saiu por aí numa fé eclética. Abandonou o Senhor e saiu pegando tudo que davam. Abandonou o Senhor e ainda foi lá e se meteu nos seus próprios projetos. Quantas pessoas que hoje estão encrencadas porque elas foram lá e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água, ou seja, se meteram em projetos que Deus não mandou eles se meterem, foram lá e se envolveram em coisas que Deus nunca mandou eles fazerem. Nunca rendeu água para eles. Um poço sem água serve para quê? Projetos sem sucesso servem para quê? Para te endividar, para te colocar em problemas, para te dar dor de cabeça, para roubar seu sono, para tirar sua paz. Por que que hoje tem cristãos escravos de alguém, devendo para banco, devendo para agiota, devendo para parente, devendo obrigação, que é ainda pior? Que às vezes eu não sei se dever dinheiro ou obrigação é pior. Entendeu? Está devendo dinheiro, está devendo obrigação. Está com o nome sujo. Mas por quê? Por quê? Desempregado. Quantos que estão nessa situação? Aí você vai lá, vamos na raiz, vamos ser radical. Você vai ver que a pessoa abandonou a Deus. Não abandonou, parou de dizimar, parou de ofertar, o coração vinha para os cultos, talvez fazendo as coisas de forma mecânica, fazia as coisas do jeito que dava, e saiu dando seus passos, cavando seus poços sem água, se envolvendo em projetos que Deus não mandou, sem direção de Deus. Então, 2 crimes. O primeiro foi me abandonar. O segundo foi achar que podia fazer as coisas do jeito da pessoa. Eu vou fazer do meu jeito, vai dar tudo certo. Não dá. Eu sei o que eu estou dizendo, gente. Eu lido com gente de 500 anos. E eu ainda vim de uma fé, eu fui levada desde cedo para a igreja. Meu RG está baixo já, está ficando baixo. Já vi muita coisa. Eu sei o que estou dizendo. Eu vi isso na minha casa, eu vi isso na minha família, eu vi isso nas pessoas que estavam ao meu redor. Isso a gente vê. Se você, de repente, você se torna um escravo, problemas vêm para a sua vida e te amarram de tal maneira, te escravizam mesmo. Você não é um escravo de nascimento. Por que eu gosto de estar escravo um monte de coisa? Porque você abandonou o Senhor e saiu cavando cisternas rotas, se envolvendo em projetos que Deus não estava. Fazendo aliança com Deus, com quem Deus não mandou você fazer aliança, sociedade com Deus, Deus não mandou fazer, cavando e fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Quantas pessoas que hoje estão muito problemáticas, as situações são graves, mas por quê? Cavaram um monte de cisternas rotas. Nenhuma rendeu água. Poço sem água não serve para nada, só o trabalho de você cavar. Aí você cava, imagina você cavar, chega lá, não tem água. Cava, chega lá, não tem água. Cava, chega lá, não tem água. Cava, chega lá, não tem água. Aí a vida de muita gente tem sido assim.
Arruma um emprego, é mandado embora. Faz um projeto, dá errado. Faz outra coisa, dá errado. Vai lá e dá errado. Faz mais isso, dá errado. Mas vai buscar na raiz do problema. Talvez tem deuses estrangeiros, abandonou o Senhor. Não abandonou, às vezes, a igreja. Não, nem todos abandonam a igreja. Aparece domingo de vez em quando. Acontece que isso não significa nada. Alguns vêm aqui como iriam em qualquer lugar. Não tem diferença para ele. Entrar na igreja, entrar no shopping, no restaurante, no mercado, é tudo a mesma coisa. No shopping é mais divertido. Ele não sabe nem por que ele está tentando se enganar. A consciência dele cauterizou. Ele não busca Deus pelo que Deus é. Ele se engana que ele tem uma religião. Religião não te salva. Religião não te leva para Deus. Religião não te leva ao sucesso. Você precisa conhecer a Deus. E isso você não vai conhecer se você não se entregar realmente e se abrir para isso de verdade. Abrir mão de você, se esvaziar, negar a si mesmo, abandonar a má conduta. Sabe, trabalhar uma mudança, não é essa mudança externa e palavras, agora você repete. Não, eu estou falando de uma mudança que acontece dentro de você, que você não consegue mais ser a mesma criatura. Você tem nojo do vício, você tem nojo do pecado, você tem nojo da imoralidade, você tem nojo da mentira. Você não consegue mentir. Você prefere se arrebentar do que contar uma mentira. Você fala, não. Isso eu sei que eu te falo. Às vezes você ouve coisas que as pessoas dizem, não, se fizer assim, não, é verdade e acabou. Se tiver que ser meu, vai ser meu, em cima da verdade, em cima da mentira nunca. Você tem que ser verdadeiro. Praticar uma fé convicta. Por que eu faço isso? Não é porque a igreja me mandou, não é porque o fulano mandou, é porque eu conheço a Deus. E conhecendo a Deus como eu conheço, eu não posso viver de outra maneira. Quando você conhece a Deus, de verdade, você não consegue viver de outra maneira, senão se limpando, se purificando e se voltando para Deus. Você tem que saber que Deus está mais interessado no porquê você está fazendo e não aquilo que você está fazendo. Você está achando que Deus está preocupado? Ele está olhando aqui. O que importa para Deus? O que eu estou fazendo ou por que eu estou fazendo? É por que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. Teoricamente, o que eu estou fazendo é muito bom. Eu estou ajudando pessoas a chegarem a Deus. Mas Deus não está preocupado com o que eu estou fazendo, mas sim por quê. Ou seja, caímos de novo nas intenções e motivações. Se eu não meço dentro de mim, se eu não observo quais são as minhas intenções, as minhas motivações, já era. Fazer o que é certo sem ter vontade, fazer o que é certo quando ninguém está vendo, fazer o que é certo quando parece que não estou tendo retorno nenhum, fazer o que é certo porque Deus me mandou fazer o que é certo, porque é certo. Que se dane se alguém viu ou não viu, isso não te importa, porque você, quando passa a ter um relacionamento com Deus, você não é mais controlado pelas pessoas, o vício de impressionar os outros não faz parte mais de você, ostentação, conversa fiada, opiniões, isso não importa, importa o que Deus pensa, o que Deus quer, isso importa, acabou. O fulano está pensando, não está pensando, você não pensa mais nisso. Quando você tem um relacionamento sério com Deus, isso é o que não vem na sua cabeça, você até esquece dessas coisas. Você para de dar satisfações. Você esquece.
Aí, se o fulano estiver pensando isso, ele vai ter ele com Deus. Ele vai ter que receber de Deus, ele vai ter que conversar com Deus, vai saber de Deus. Você está em paz com Deus, você está bem. Você passa a viver uma fé. A fé convicta, ela te leva a viver paz. Ela te leva a paz. Você passa a ter paz. Porque agora você não tem mais o bicho de impressionar os outros, a opinião dos outros não importa, o status não importa. Você sabe que você tem que tratar todos com amor. O amor, mas não esse amor sentimental piegas. O amor de atitude. Ou seja, as suas intenções, seus interesses, qual é o seu interesse em relação àquela pessoa? É isso que importa para Deus. Você está fazendo isso pelo quê? Algumas pessoas deixam claro que elas estão buscando a Deus só pela solução de um problema, depois elas seguem. Elas não querem Deus, elas querem a solução do problema. E isso faz toda a diferença para Deus. Uma coisa é você ser um bebezinho que você não entende nada. Você pode ver que todo novo convertido recebe uma bênção atrás da outra. Acontece. Que isso é normal. Quando chega um recém-nascido em casa, a gente tem o maior mimo e coloca o termômetro para medir a temperatura da água. E liga o aquecedor na hora de trocar, e faz isso e aquilo. Toma uma certa idade, você taca a água, você entra debaixo do chuveiro, você faz isso e aquilo. Mudou. Você não tem mais esse cuidado todo, porque não precisa mais. Agora você nem dá banho mais na banheira. Você está tomando banho, traz aqui, dá um banho, tal, entrega, está pronto, e vai. Acabou. As coisas vão mudando. Porque agora está crescendo. Um recém-nascido é um recém-nascido, cresce 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 40 anos. As coisas são bonitinhas. Aos 2 anos, 3 anos, 4 anos, não são bonitinhas aos 40. Então, chega um ponto que Deus está dizendo para você assim, ó, você sabe o que é certo. Você não é mais um recém-nascido. Então, eu não preciso mais ficar repetindo para você as mesmas coisas que você tem que fazer. E com Deus, não é assim, gente. Então, eu não dou conta, então vai ficar assim, você fica sem bênção, você fica igual a Israel. Mais uma volta ao redor da montanha. Não aguento mais essa montanha. Então, muda, me obedece, faz direitinho. Que o Deusinho coloca vocês na terrinha. Mas eu não aguento mais esse maná. Ok, mais uma voltinha ao redor da montanha. Não aguento mais esse maná. Reclamou de novo? Mais uma voltinha ao redor da montanha. E lá, se foram 40 anos. Uma jornada de 11 dias. E a maioria não entrou. Porque chegou um ponto que eles eram tão conscientes que Deus acabou. Acabou, para você aqui acabou, chega. Já te perdoeu bastante. Tudo bem, nós estamos na graça. Mas, como disse Paulo, a graça não é um motivo para pecar. Deuteronômio 32, 17 a 18. Sacrificaram a demônios que não são Deus. A deuses que não conhecem. A deuses que surgiram recentemente. A deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês esqueceram do Deus que os fez nascer. Isso tem acontecido com muita gente. E sabe por que eu li isso aqui? Porque algumas pessoas não sabem. Mas hoje eu mostro para você, antes de terminar essa reunião, que todo ídolo são demônios. Por trás de cada idolatria tem um demônio. Por isso que todas as pessoas que passam a praticar o pecado da idolatria, o mesmo da feitiçaria, e toda rebelião é pecado de feitiçaria,
Rebelião é como pecado e feitiçaria. E idolatria, já repeti? Avareza, cobiça, ganância, arrogância, iniquidade, tudo isso é pecado, é como pecado de idolatria. Por trás de tudo isso tem o demônio. Então, o que eles faziam? Eles sacrificaram. O que o Moisés falou? Vocês sacrificaram, foram para demônios. Foi para demônios. Vocês sacrificaram a demônios, que não são Deus. E a deuses que vocês nem conhecem. Quantas pessoas que deixam o que ele sabe que é certo, que ele aprendeu que é certo, e sai pegando qualquer porcaria por aí que ele nem sabe, mas porque ele não tem uma fé convicta, ele está fazendo experiência com a vida espiritual dele. Salmo 106, 34 e 43. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Está falando de Israel. Essa palavra nós já pregamos. Deus mandou, destrua todos esses povos, tiram daqui. O que eles fizeram? Fizeram concessões, deixaram alguns ficarem lá. O que aconteceu? Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Porque quando Deus fala, tira isso da sua vida, e você não tira, é porque isso vai ser uma armadilha para a sua vida. Eles não tiraram os povos que Deus mandou tirar. Eles se misturaram e começaram a ser, eles foram evangelizados, convertidos à fé deles, e não eles à fé ao Deus vivo. E é isso que acontece. Alguns cristãos têm sido convertidos, têm se convertido a algumas fés, e ao invés das pessoas que eles conhecem virem para o Deus vivo, eles é que vão para lá. Eles é que concordam com coisas que eles não deverão concordar. Por covardia, aceitam coisas que não deveriam aceitar. Por falta de convicção, vão para direções que não deveriam ir. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Dá para aceitar? Quantas pessoas que hoje têm sido dominadas por ímpio? O ímpio domina a vida da pessoa, mas por quê? Por que ela está sendo dominada quando ela deveria estar dominando? Porque Israel nunca foi chamado para ser dominado. Você não foi chamado para ser dominado. Nenhum de nós fomos chamados para sermos dominados. Controlados, escravizados. Não. Lutas, batalhas é uma coisa. Você está debaixo de um jugo que alguém colocou em você. Quando isso acontece, tem a ver com a condição espiritual. Toda vez que Israel era colocado nas mãos do inimigo, era a condição espiritual decadente deles. E sabe o que acontece com muita gente? Deus livra daquela dívida, Deus livra daquelas situações, pois a pessoa tem a capacidade de ir lá e contrair o dobro. Porque ela não dizima, porque ela não oferta, ou porque ela até hoje não aprendeu a administrar a vida dela. Deus livra ela dos problemas. O que ela faz? Ela vai lá e pega mais um tanto para a vida dela. É o que Israel fazia. Samuel 12, 21. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem. Aí as pessoas acham que eu falo pesado às vezes. Você vai ler na Bíblia, você vê as expressões fortes.
que eram usadas para mostrar para as pessoas. Não tomem esse rumo, porque ele vai arruinar a sua vida. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Inúteis. Você precisa ter uma fé enraizada na palavra. Uma fé viva na palavra. Se livrar dos ídolos. Porque tem muito cristão idólatra. Tem muito cristão praticando idolatria, das mais diversas. Seja por atitudes, sentimentos que alimentam, coisas que pegam para a vida, por falta de convicção, vivem pulando de galho em galho, cada dia estão num lugar. Por que uma pessoa vive dessa maneira? Porque ela não tem uma fé convicta. Porque se ela tivesse convicção, ela permaneceria naquilo que ela sabe que vem de Deus. Ela não se encontrou, ela não teve um encontro com Deus ainda. Ela não teve um encontro com a verdadeira fé. Ela teve um encontro com a religião. E a religião não pode satisfazer. Você já não ouviu falar que tem gente que já foi de tudo? Já foi tudo e de tudo, em tudo quanto é lugar? Mas por quê? Porque a religião, ele estava em busca de uma religião que pudesse resolver a sua vida, suprir suas necessidades, curar suas dores. E a religião não pode fazer isso. Ela não pode. Mas um encontro real com Deus, uma vida de verdade, construída em Deus. Jeremias 16, 19 a 20. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro. Na hora da adversidade, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão, nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Porque o verdadeiro Deus você não pode fazer. Alguém vem e te entrega um brinde que alguém fez lá, e diz que aquilo tem um poder, e você começa a tratar aquilo como sagrado. Alguém vai lá no Jordão, traz a água do Jordão, e tem alguém até que bebe aquela água suja. Vai lá e traz a terra de não sei tal lugar, você vai jogar na sua terra. O que abençoa a tua terra é a sua fé, uma fé fiel. Uma fé fiel. São engodos. Isso é idolatria. E você pode continuar seguindo, quem quiser continuar seguindo a sua vida do jeito que quiser. Mas não sai daqui inocente. Se é que alguém era inocente, mas se alguém ainda era inocente, mais uma vez, está ouvindo. Se nunca tinha ouvido, se já tinha ouvido, está ouvindo. Para com essa fé eclética, que aceita tudo. Se firme em Deus. Tem um lugar para chamar de lar. Onde Deus te dirige, ore para Ele te dirigir. Mas se firma em Deus. Construa um relacionamento sério com Deus. Para de procurar o lugar perfeito, não existe. As pessoas perfeitas também não existem. Lugar onde não tem erro, não existe. Procura um lugar sério, que prega a palavra de forma séria. E se estabeleça ali e espera Jesus voltar, ou Ele te levar. Tem que parar com isso. Ouve tudo, estão intoxicados, tem um monte de gente intoxicada, doente espiritualmente, deformada espiritualmente, com a vida derrotada, infeliz, não chega a lugar nenhum, e sai por aí, sou evangélica, vou na igreja, já fui lá, cá, e lá, e também, então eu já fiz de tudo, minha vida não mudou. Não, você fez de tudo na carne, você não fez no espírito.
Essa expressão, já fiz de tudo, minha vida não mudou. Construa um relacionamento com Deus e sua vida vai ser transformada. Busque a Deus pelo que Ele é. Busque a sua face e a sua mão sempre estará aberta. Busque a Deus. Pode o homem mortal fazer seus próprios deuses? Sim, ele pode. Mas esses não seriam deuses. 1 Coríntios 8, 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Deus, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E a última referência, 10, 14, 1 Coríntios, a 22. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Diga comigo, fujam da idolatria. Sabe para quem que está pregando? Para cristão. Igual eu estou pregando hoje, para cristão. Ele estava pregando para cristão. Fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Aqui ele fala da ceia. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Está falando de Jesus Cristo. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não! Está lendo não aí? Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Quantos versículos que eu li para você, que qualquer coisa voltada para a idolatria é um oferecimento a demônios? Algumas pessoas estão oferecendo sacrifícios a demônios e são cristãs. Porque por trás daquela atitude idólatra tem um demônio. Ou muitos. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Está falando da fé. Você não pode querer achar que você se divide entre Deus e o capeta, entre Deus e a idolatria, que ele estava falando de idolatria. Eu não posso buscar algo de Deus violando os seus mandamentos. Eu não posso achar que eu estou com Deus e ao mesmo tempo cometendo idolatria. Porque eu estou violando mandamentos sagrados. Especialmente o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos servir a 2 senhores. Ou é Deus, ou é Deus, ou é o diabo. Esses acréscimos, essas coisas loucas que se fazem por aí, Deus não está nisso. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos fortes? Somos mais fortes do que Ele? Você vai continuar medindo força com Deus? Achando que você está fazendo uma coisa? Porque quanto mais melhor. Como mais melhor? Não é uma fé, não é essa quantidade, é a qualidade da sua fé. Sua fé tem que ter qualidade. Tem que ser uma fé séria. Baseada na palavra, firmada na palavra.
E a palavra manda você fazer o quê? Colocar Deus em primeiro lugar, se firmar nele, priorizar a Ele, e não as bênçãos que Ele te deu. Ter um relacionamento com Ele, mudança interna. Continuar como Jacó. Faça agora o que você fez quando você estava buscando socorro na situação com Esaú. Algumas pessoas precisam voltar lá quando chegaram, que buscaram a Deus com a força da vida. E depois que Deus começou a dar livramentos e abençoar, foram se esquecendo dos princípios básicos da fé, a seriedade, a firmeza, a entrega, a priorizar a Deus. Agora não é importante. Não. Não se perca, não se perca, não se perca. Não deixa o diabo te distrair, não deixa ele roubar a sua vida. Porque o Senhor nos chamou para uma vida abençoada. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. E quando Ele vai trabalhando e abençoando a nossa vida, e nos conduzindo, e de repente nós simplesmente começamos a ceder para uma coisa, para outra, igual o Jacó. Isso vai voltar contra nós. Uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Diga comigo, uma grande queda começa com um pequeno escorregão. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito, a primeira coisa que tem que mudar dentro de você, essa fé eclética. Que acredita em tudo. Pende para tudo. Essa inconstância. Essa falta de mudança. Que faz com que você continue indo lá e cá. Sem firmeza. Não há uma construção em Deus firme, séria. Maturidade tem faltado. Tem gente que qualquer um põe a mão na cabeça dele, tem gente que qualquer um... às vezes você vê pessoas que ele manda um pedido de oração para você, se você for lá ver, ele mandou mais para uns 10 líderes junto. Ele não tem critério nenhum, ele acredita em tudo, em qualquer coisa. Quando mandar ele botar o pé, o que come isso, ele come, faz isso, senta, levanta, faz isso, faz aquilo. Ele faz qualquer coisa. Em nome de uma fé, que fé é essa? Você tem que saber. Você tem que ter convicção dentro de você. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que se firmar. É na palavra. Você não tem que se firmar em ninguém, é na palavra. Deus não quer o seu fracasso. Deus quer a sua vida abençoada. Mas para isso é necessário maturidade. E não inconstância. Esse espírito volúvel vai para lá, vem para cá. Pensa uma coisa hoje tem convicção, no outro dia não tem. Então não tem, nunca tem. Hoje crê em Deus, no outro dia já não crê. Hoje está bem, no outro dia já não está. Essa oscilação, Deus vem falando de estabilidade. De confiar nele. A fé de Jó, que mesmo quando parece que tudo acabou, eu continuo crendo em Deus. Não é aceitar, mas espera aí, às vezes você tem problemas que estão lá. E aí, Deus muda para você porque aquilo não foi solucionado? Sempre Deus está mudando para as pessoas. Pronto, não é mais o mesmo Deus maravilhoso, porque alguma coisa não aconteceu.
Deus vem falando, derrube os seus líderes, as imagens, os ídolos, as coisas que te aprisionam, as concessões que têm sido feitas. Cada um sabe, ainda aquele que diz assim, não, eu não tenho nada disso, pode vasculhar. Não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para todos nós. Porque uma grande queda começa com um pequeno escorregão. E talvez alguns já vêm escorregando naquelas pequenas coisas que ele acha que não é nada. Não tem importância. Mas é a soma de pequenas coisas que se torna em coisa grande. Não é à toa que a Bíblia fala tão bem, tão claramente das raposinhas, o perigo delas. Tem muitos cristãos praticando idolatria, e isso está amarrando a vida, com comportamento que o Senhor reprova, e está amarrando a vida. As pessoas não fazem, não vê sacrifício nenhum quando a coisa é para agradar a carne. Mas a quantidade de pessoas que plantaram uma semente ruim, porque para Deus, tudo sempre parece que é um fardo. E Deus não tem tolerado isso mais, viu, minha gente? Eu tenho visto isso. Deus tem nos levado a cada dia a uma fé convicta, madura, consistente, sólida, a um crescimento. Deus tem nos levado a cada dia a um crescimento, e é o que Ele está esperando de cada um: crescimento, maturidade. Ele não quer bebezinhos, uma imaturidade, uma falta de solidez, essa fé eclética, essa fé que aceita tudo. Não pode. Em nome de Jesus. Ó meu Deus querido, eu oro ao Senhor agora, e eu peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor faça o que homem nenhum pode fazer. Que o Senhor leve a cada um a revelação, o entendimento, a clareza para cada coração. Talvez, Senhor, eu não consigo atingir, eu não consigo levar ou fazer essa pessoa ver, esclarecer para ela aquilo que precisa ser esclarecido, mas o Senhor pode. O Senhor pode abrir os olhos, o Senhor pode abrir o entendimento, o Senhor pode dar visão, o Senhor pode dar o entendimento que ela precisa, o Senhor pode fazer, meu Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer. Vem Espírito Santo e se revela para essa pessoa, dá visão, dá entendimento, que o Espírito maduro, meu Deus, crescido, venha até ela. Ó Senhor, uma fé, ó Senhor, convicta, é o que o Senhor tem cobrado de cada um. A inteligência espiritual, que eu falo isso há anos, Senhor, essa inteligência espiritual que tem faltado em muita gente, esse nível de consciência espiritual, esse crescimento espiritual, através de um relacionamento, através de maturidade, o crescimento, meu Deus, que vem através do relacionamento. Eu oro para que mentes sejam abertas, para que a venda caia, para que mentes sejam renovadas, para que corações sejam transformados, para que haja, meu Deus, uma mudança em cada vida e uma entrega verdadeira, para que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor está determinado a fazer, passando o teu sangue sobre cada vida que está aqui. E eu quero repreender a cegueira, a incredulidade, a imaturidade, a religiosidade.
esse emocionalismo, esse passionalismo, eu repreendo na vida de cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Essa fé sem nenhuma inteligência, sem visão, sem entendimento, eu repreendo isso agora. Ó Senhor, que leva essa pessoa a dar passos estúpidos muitas vezes, porque ela não tem visão nenhuma, porque ela não está sendo conduzida pela palavra, mas conduzida por alguma ideia que não saiu da sua palavra. Abra mentes, meu Pai, muda corações, transforma, Santo de Israel, abra mentes nesta noite, muda radicalmente mentes e corações, Senhor, leva a um nível diferente, a um nível maduro, leva ao entendimento que ainda não tinha acontecido, Pai. Eu oro por mudanças aqui hoje. Eu oro porque eu sei que o Senhor ama o seu povo e quer abençoar. Eu sei que o Senhor quer fazer. Mas o Senhor quer que cada um entenda que primeiro busca a sua face, primeiro busca mudança interna. E então, as demais coisas o Senhor vai fazendo. Tudo que nós apresentamos, o Senhor vai trazendo até nós. É através dessa mudança, desse crescimento espiritual. Eu oro, meu Deus, para que haja um grande crescimento que o Senhor quer promover, o Senhor quer abençoar, quer enriquecer, quer confiar coisas grandiosas nas mãos de cada um, mas é necessário uma maturidade espiritual. E ser sabido, o Senhor tem requerido maturidade espiritual. Maturidade espiritual, consistência, solidez, convicção, meu Pai. Eu oro para que o teu povo aprenda a orar, aprenda a te priorizar, aprenda, Senhor, a buscar a sua face, a se livrar da fé eclética, da fé customizada. Ah, meu Deus, a chegar até o Senhor de verdade, a entender, inclusive, que talvez precisa ser cristianizado, mesmo estando no cristianismo há muito tempo, mas talvez, Senhor, é uma mordidão, é uma frieza, é uma falta de compromisso, falta de seriedade, falta de convicção. Eu oro por mudanças, meu Pai. Que cada um pare de correr atrás de bênçãos e passe a correr atrás da fé viva no Senhor, buscar o Senhor. Pare de correr atrás das promessas, dos milagres urgentes que vão acontecer no estalar de Deus. Que as coisas vão acontecer sem que eu tenha que mudar. Pare de correr atrás de coisas que na verdade são engodos, enganos, muitas vezes de gente que não tem nenhuma responsabilidade com a sua palavra. Porque quem realmente conhece a sua palavra, teme a sua palavra, porque sabe que não se pode medir forças com o Senhor, como o próprio Paulo falou. Nós não somos mais fortes do que o Senhor. O Senhor é o Deus. O Senhor é Deus. Cabe a cada um de nós nos submetermos ao Senhor. Que cada um se submeta ao Senhor com humildade, com temor, com reverência. Que volte ao primeiro amor, mas o primeiro amor da igreja primitiva. Meu Pai, eu oro para que haja uma transformação. O cristianismo foi sendo customizado. E hoje a maioria das pessoas nem quer mais. Já há um vício em busca da solução externa e rápida. Essa customização tem custado vida, salvação, e tem levado muitos a uma vida mais derrotada e fantasiosa. Porque a quantidade de pessoas que têm um discurso bonito, mas não tem vitória na vida, tem acúmulo de dívidas, de vergonha, de fracassos.
mas porque passou a vida correndo atrás da bênção, tentando comprar a bênção, pagar pela bênção, negociar com o Senhor, fazer trocas com o Senhor, e eu vejo que o Senhor está farto. Eu oro, meu Deus, por uma fé convicta, uma fé madura, uma mudança nas mentes e nos corações. Eu entrego cada vida nas tuas mãos e consagro cada um ao Senhor agora. Apresento as vidas e determino mudanças em cada um. Uma mudança radical que nenhum consiga viver da mesma maneira. Mas que haja uma entrega, chega de religiosidade, de emocionalismo, chega de farsa, chega de andar na carne, chega de mornidão, chega de uma fé fingida, uma fé sem compromisso, sem seriedade. Chega de se falar tanto de cristianismo e saber discursar tão bem e não viver na prática. Oh Deus, chega de idolatria, chega de feitiçaria dentro do teu povo, no meio do teu povo. Que hoje os altares sejam derrubados, os ídolos sejam tirados, as máscaras caem, os enganos caiam. Eu consagro todos os projetos ao Senhor agora. Eu apresento os sonhos, as situações e as necessidades do teu povo, porque quando nós buscamos a sua face, a sua mão estará sempre aberta para nós. Então podemos apresentar nossas questões, nossos sonhos, nossos desejos, nossas situações, e então com a nossa vida no altar o Senhor nos responderá, como foi com Elias. Elias restaurou o altar e então fogo caiu do céu. Então com altar restaurado, hoje eu tomo posse que fogo cairá do céu, e situações serão mudadas, e situações serão transformadas, e meu Deus, aquilo que tem sido apresentado ao Senhor será materializado e virá para as mãos dessa pessoa. Eu entrego cada projeto nas tuas mãos, e nesse momento, meu Deus, com uma fé convicta, eu quero declarar mudanças radicais na vida de cada pessoa, tanto interno como externo, em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa que Deus haja, vamos juntos. Senhor, visita esse lugar apresentado por essa pessoa, essa situação, essa questão agora. Eu apresento ao Senhor nesse momento, meu Pai, todas essas situações. Talvez essa pessoa está apresentando a família, o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, o chefe, uma causa na justiça. Talvez ela está apresentando uma situação, meu Deus, uma porta de emprego, uma dívida, algo que precisa ser mudado. Eu oro por mudanças agora. Eu oro junto com ela, para que as barreiras caiam, para que fogo caia do céu e milagres aconteçam. Eu oro pelo socorro, que ela seja socorrida, abençoada, poderosamente abençoada, para a glória do teu nome. Que seja feito conforme a fé dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus santo e grandioso, neste momento, junto com cada um, nós concordamos, meu Pai, com todas as orações, com todos os projetos materializados, com todos os sonhos. Nós concordamos com as mudanças da vida dessa pessoa. Nós concordamos, meu Deus, com a transformação da vida dela. Nós concordamos com uma mudança radical na mente, no coração, no espírito, no interior e no exterior. Nós concordamos que ela vai sair daqui hoje renovada, transformada e certa da vitória. Nós concordamos com as mudanças da vida dela, com socorro e milagre. Ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas do céu, e desligamos todas as situações adversas que estavam amarrando, bloqueando a vida dela. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligadas do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.